pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com o tema Agro Brasileiro, alimentando o mundo com sustentabilidade. Um papo super bacana, super interessante, com a presença da doutora Maressa Vilela Bittencourt. E para começar esse bate-papo, a pergunta é: qual é a importância do agronegócio brasileiro? Doutora. Bom dia, Bruno. É um prazer enorme estar aqui com você, levando essa informação para fora do nosso país. Sei que você está aí na África. E o agro realmente é muito importante aqui no Brasil, visto que ele representa 23% do PIB, 16% dos empregos e 50% das exportações que o Brasil faz vem do agro. Então, sem dúvida nenhuma, é um setor bastante relevante, que quem tem a oportunidade de conhecer os dados, as informações, tem bastante motivo para se orgulhar desse setor tão importante, não só para a economia, mas que a gente vai falar aqui durante a nossa conversa de segurança alimentar, segurança energética, contribuição para a crise climática e tantas outras coisas. Doutora Maressa, e eu já quero começar seguindo com uma outra pergunta, né? O Brasil é um dos maiores produtores e maiores exportadores. Qual que é a importância do Brasil em relação à segurança alimentar mundial? Bom, a ONU chama o Brasil na responsabilidade de aumentar sua produção de alimentos em 40%. Então, hoje o Brasil exporta para 1 bilhão de pessoas, mas o agro também não é só alimento. Cada vez mais o agro contribui muito para a questão de energia, e também para a remoção de gases do efeito estufa da atmosfera. O agro tem um grande potencial de remoção, quando são transformadas, por exemplo, áreas degradadas em áreas produtivas, em toda a reserva que existe aqui no Brasil, né, de florestas, e tudo isso. Então, é uma grande oportunidade e também uma grande responsabilidade do Brasil nessa questão da segurança alimentar. Doutora Maressa, eu fiz algumas pesquisas e li, né, antes desse nosso bate-papo, e eu vi uma frase que eu gostei muito, né, que é produzir preservando e preservar produzindo, né? Como que a gente pode conciliar, né, a preservação ambiental e a produção? Isso já é feito aqui no Brasil, visto que 66% do território brasileiro é de vegetação nativa. E eu acho importante falar, Bruno, que os produtores do Brasil, dependendo do bioma onde está sua fazenda, sua propriedade, existem regras do que você pode produzir. Por exemplo, se sua fazenda estiver no bioma da Amazônia, que é 50% do território brasileiro está dentro do bioma da Amazônia, para você ter noção da dimensão e do tamanho, o que também é um dificultador em vários outros pontos, você só pode produzir em 80%. E às vezes eu brinco falando, imagina você ter um prédio com 10 andares e falar, não, esses 8 você deixa eles aí parados e você só pode alugar ou usar 2. Então, no bioma amazônico acontece isso. Os outros são diferentes, tem o cerrado, que dependendo em qual estado ele está, vai de 35%, mas em resumo, quando você junta todos os 6 biomas do Brasil, você tem uma média de que pelo menos 20% da tua propriedade tem que estar preservada. E só para te dar uma dimensão disso e exemplificar de forma mais real, para você entender a dimensão disso, os produtores rurais no Brasil, dentro das suas propriedades, onde eles estão produzindo, toda essa potência que é o Brasil de agricultura e exportação, eles preservam 30% do território brasileiro. Isso representa toda a Europa Ocidental sem a Rússia e a Ucrânia. Então, são 240 milhões de hectares que estão preservados dentro das propriedades particulares, onde toda essa produção do agro, de agricultura, de pecuária, está instalada.
Então, acho que tendo esses dados, já é bem claro que o Brasil produz protegendo e que isso é totalmente viável. Perfeito, doutora Marisa. E com a sua fala, me faz pensar em algo. Assim, eu penso que o agro brasileiro caminha aliado à sustentabilidade, mas ainda existem algumas barreiras, né, que impeçam os produtores de preservar ou de melhorar a preservação em seus sítios, fazendas. Existe essa barreira? Eu acho que não é nenhuma barreira, mas visto que nos últimos anos é comprovada a importância das florestas, das águas, da biodiversidade, tudo isso, isso deve se tornar um ativo financeiro, porque quando uma coisa é tão importante, ele tem que ter algum valor financeiro. Então, eu acho que a gente chegou num momento que essas florestas e toda essa preservação que engloba desde nascentes, água, biodiversidade, animais, elas precisam ser remuneradas. Porque aqui, Bruno, no Brasil, quando a gente vai pagar os impostos da tua fazenda, você paga da tua área toda, você não paga só de onde você está produzindo. Isso quer dizer, você tem um custo, você paga imposto sobre isso. Em grandes áreas, que a gente sabe que o Brasil tem grandes fazendas e tudo, em Mato Grosso, Goiás, Pará, você precisa investir, até para você monitorar, para de repente você não ter alguém entrando para explorar madeira de forma ilegal, para fazer uma mineração de forma ilegal. Então, existe um custo, e acho que os produtores no Brasil, eles entenderam que isso é muito valioso e eles querem receber por isso. Então, você tem ali uma área que, se você fosse produzir, você geraria uma renda, né, você estaria fazendo um negócio, mas você está gastando para deixar algo preservado sem nenhuma remuneração. Então eu acho que esse é um ponto que o Brasil precisa olhar, o mundo precisa olhar, reconhecer, porque todo mundo reconhece a importância, mas na hora de pagar e de contribuir financeiramente, daí as coisas ficam um pouco diferentes. E olha que interessante. E diante da sua fala, eu começo a pensar se existe recursos, né, onde o grande, o médio e o pequeno produtor ele pode ter acesso, né? Ou se existe algum banco, por exemplo, BNDES, né, que faculta recursos para que faça uma transição da produção de forma sustentável. É fácil acessar? Ou como isso acontece? Não, não, eu acho que o ponto dos produtores que já praticam a sustentabilidade, sistemas produtivos como integração lavoura-pecuária, como plantio direto, como pecuária e floresta, eu vejo que tem uma movimentação no Brasil também de bastante coisa de você plantar árvores, linhas em pastos e ter ali a madeira e o gado. E quando você tem uma estrutura, é um produtor, não dá para falar de pequeno, médio ou grande, porque às vezes tem um produtor pequeno, mas que é super organizado e sabe o que ele quer, sabe onde acessar. Você consegue, acho que o benefício é você conseguir acessar financiamentos com taxas menores. Mas os juros no Brasil tá muito alto. Você vê que aqui os juros, a Selic é 15%. Então, é muito difícil você conseguir ter acesso a um financiamento com juros de 10% ao ano, de 8%, de 6%, que seria viável. Porque quando você vai pegar um financiamento caro, porque o agro ele já tem um risco climático. 70%, Bruno, salvo engano, é 60 e poucos por cento, mas algo em torno disso,
da produtividade no Brasil, ela é perdida por conta das mudanças climáticas, e não só das mudanças climáticas, mas por produtores que não estão usando esses sistemas, porque eu sempre falo que sustentabilidade também é eficiência. Porque quando você está fazendo plantio direto, que é totalmente sustentável, você vai ser mais eficiente, porque aquela palhada que fica em cima da terra, ela protege do calor excessivo o solo, então isso é positivo. Quando você faz uma rotação de cultura, você tem uma variedade de tipos de raízes, então toda essa parte, da planta, da parte radicular é muito importante para descompactar, para acessar, ali a caixa d'água que a gente tem subterrânea, né. Então todas essas boas práticas e práticas sustentáveis, elas trazem mais resultado, mas para você conseguir implementar isso e começar, e de repente daí falando de pecuária, pensar no melhoramento genético, naturalmente você precisa ter um investimento. Então, acho que o investimento é uma parte central, para conseguir fazer cada vez mais essa transição e ter cada vez mais produtores, produzindo e preservando e tendo resultado e eficiência na sua atividade. Doutor, e para a gente que está ouvindo você falar, e você tocou num ponto que é investimento, né? É possível atrair investimento privado, né, para fazer essa transição sustentável, né, produzindo, preservando e preservar produzindo, né? Eu consigo trazer esse investimento privado, né? E quais os mecanismos eu preciso ter para atrair esse investimento? Você assim, o Brasil, a gente pensa muito, você pensar como investidor, você quer ter uma segurança jurídica, você quer ter uma certeza que aquilo realmente vai acontecer, tem que ter uma transparência. Então, acho que tem pontos que o governo brasileiro precisa olhar, principalmente na parte de segurança jurídica, e tem pontos que o produtor precisa conseguir se organizar e ter um projeto, e conseguir mostrar qual que é a intenção e o que que ele vai, fazer com isso. Então, tem muitos produtores que têm esse potencial, mas tem muitos ainda aqui no Brasil, porque o Brasil, assim, arrisco falar, não estou 100% atualizada, mas é por volta de 5 milhões de produtores que tem no Brasil. É muita coisa, né, o Bruno. Então, o Brasil massivamente é feito de pequenos produtores, por mais que a gente tenha eh, essa grandeza de volume, de tudo que é feito, a gente tem muitos pequenos produtores e normalmente esses pequenos produtores ainda não acessaram tanto todas esses sistemas, têm dificuldade de acessar o crédito, muitos não têm nem trator, então veja o tamanho da oportunidade que o Brasil tem quando ele consegue levar isso, se estruturar, levar capacitação, levar uma consultoria, um suporte técnico aí através de Sebrae, Senar, né, que a CNA faz esse papel, para os produtores, desde pequenos e médios, conseguirem acessar. Então não é tão simples, não é simples, mas é possível desde que você olhe para isso e que tenha ali o suporte do governo que queira que isso realmente aconteça, trazendo segurança jurídica e levando, todos esses outros pontos que eu citei. Doutora Maressa, e antes de iniciar essa conversa, eu fiz uma pesquisa, né? E eu li muito sobre o plano ABC. Mas para quem está nos assistindo, você pode explicar rapidamente o que é o plano ABC e o que ele diz na prática, né? Como que a gente traduz o plano ABC na prática? O plano ABC, Bruno, nada mais é do que esses sistemas produtivos que eu citei aqui para você. Então, você se enquadra no plano ABC se você estiver fazendo um plantio direto, se você estiver fazendo integração lavoura-pecuária, que é o ILP, ou integração lavoura-pecuária-floresta, que você inclui ali
plantio de árvores. Então, o Plano ABC, ele promove sistemas produtivos que contribuem, com a natureza, que contribuem com a sustentabilidade e que trazem resultados. E aí teve até uma pesquisa agora, um estudo recente da FGV, que foi apresentado no Instituto. Tá me faltando aqui o nome do. Daqui a pouco eu te falo, mas foi apresentado agora muito recentemente, o que importa é que foi feito pela FGV, que se você investir 20 bilhões em 4 sistemas que estão dentro do plano ABC, você vai ter um retorno de 93 bilhões. Então, você investe 20 e tem um retorno de 93 no PIB brasileiro. Então, foi muito interessante, porque quando você começa também a transformar números em valores, e o que que isso pode representar para a economia e de crescimento, e daí contribuindo com a segurança alimentar e mais exportação e tudo isso, é muito interessante. Então, o plano ABC, ele vai até 2030, existe uma movimentação, né, porque foi uma política pública para a gente ter esse plano ABC+, indo mais longe até 2035, enfim, até 2040, para realmente levar e incentivar produtores a fazerem esses sistemas produtivos que são bons para todo mundo, inclusive para a natureza. Doutora Marisa, depois dessa aula do plano ABC, né, e como uma produtora rural, eu gostaria de aproveitar, né, e receber mais uma aula, porque eu vi uma certificação que saiu agora, que é Beef on Track, né? O que significa e para que serve essa certificação? Então, o Beef on Track, ele fez uma parceria com o Ministério Público para certificar os fornecedores que produzem gado na Amazônia. Então, ali são as indústrias, né, são os frigoríficos, que eles precisam rastrear e saber da onde vem esse animal do começo, desde que ele nasceu, né, desde que da onde ele nasceu, onde ele foi recriado e onde ele foi depois terminado. Então, movimentos como esses de certificação, de incentivo a você rastrear, saber de onde veio, cada vez crescem mais, que acho que o o final, né, ali, quem compra, quem consome, está olhando para isso, está pensando nisso, e é muito importante, porque você pressiona o setor para realmente ter ali, a origem do produto. E isso é importantíssimo, porque quem faz direito quer que isso exista. Agora, quem está na ilegalidade, não. Então, por isso que é cada vez mais importante ter certificações, ter rastreabilidades, esses trabalhos muito sérios, porque aí você valoriza quem está fazendo direito e você vai tirando quem está na ilegalidade ou fazendo alguma coisa irregular. Doutora Marisa, você tocou num ponto muito importante. Além de inovações, né, que a gente vai falar a seguir, é sobre rastreabilidade, porque a gente escuta muito sobre rastreabilidade, alguns países europeus cobrando rastreabilidade dos produtos brasileiros, mas você pode falar sobre rastreabilidade e a importância dessa rastreabilidade da produção brasileira? Bruno, falando da rastreabilidade, sem dúvida nenhuma é um ponto extremamente importante que o Brasil tem olhado, visto que a gente acabou de falar aqui de certificadoras como essa da Imaflora, porque, por exemplo, na pecuária, para você entender como é desafiador, nem sempre o produtor que cria, o gado, ele chega até a terminação. Então, às vezes, o produtor cria, depois ele vende para o outro que recria e o outro ainda vende para o outro que vai terminar. Então, a gente precisa ter esses sistemas de rastreabilidade para a gente acompanhar o animal onde quer que ele esteja, nas fazendas. Então, isso está sendo feito, isso tá em construção, mas eu vejo com olhos positivos que está aumentando, assim também como a questão, da soja, de áreas desmatadas.
tem ali a validação do CAR, é muito importante, que é um cadastro rural ambiental, que massivamente os produtores já fizeram, mas o governo precisa validar, precisa olhar um a um, então precisa ter uma agilidade maior com isso. E ninguém mais do que os produtores tem interesse que todas essas ferramentas funcionem, porque a ilegalidade é muito negativa, é negativa para a imagem, é negativa para a tua concorrência, porque a pessoa que faz tudo de forma correta, sem dúvida nenhuma, tem um gasto maior. Então, eu vejo com olhos muito positivos e acho que está, apesar de tantos desafios por conta do tamanho, né? O Brasil é um país continental, então tudo isso é dificultador, e também esse ponto que eu trouxe aí da pecuária, do gado não nascer e ir até o final para ele ir para o frigorífico na mesma propriedade. Mas isso está sendo trabalhado e a gente está avançando. Doutora Maresi, sempre nos nossos bate-papos eu faço uma provocação e, diante dessa explicação tão boa de rastreabilidade, eu queria fazer uma provocação, talvez para os países europeus, né? E a sua explicação foi tão robusta, e eu queria que você falasse um pouco sobre as inovações tecnológicas que o Brasil tem para o agronegócio, né? Para a agropecuária. Porque a gente escuta, né? Lê muitas notícias que eles olham com algum ceticismo para a nossa agropecuária. Mas, pelo contrário, né? A gente está muito evoluído, nós somos um dos maiores produtores e exportadores. E o que a gente pode falar sobre a inovação tecnológica no Brasil? Bruno, essa questão com a Europa e com outros concorrentes, tem que ficar claro que somos concorrentes. Então, uma hora que o Brasil está vendendo mais soja para a China, os Estados Unidos está vendendo menos, ou a Europa está vendendo menos. Então, o Brasil incomoda porque a gente tem muita eficiência. Aqui é um país tropical, onde a gente pode fazer mais do que uma safra, às vezes 3 safras na mesma área. Então, tudo isso traz maior produtividade e traz competição. E é inquestionável, quando a pessoa sabe o dado, é inquestionável a sustentabilidade que o Brasil tem, visto que o Brasil tem 1/3 das florestas tropicais do mundo. Se a gente tivesse aí desmatando e tudo, a gente não teria isso. Então, a gente tem 30% da biodiversidade, a gente tem 12% da água doce, e tudo isso porque o Brasil sempre teve essa cultura de produzir preservando. E das inovações que você perguntou, são muitas. Eu acho que a gente tem que olhar sempre muito a natureza, porque as respostas sempre vêm delas. Inclusive, eu acho que daqui para frente a gente vai ter muita coisa em relação a algas, visto que 70% do planeta é superfície, é do mar, e tem muitas algas que depois que elas morrem e ficam no fundo do mar, elas podem contribui muito sendo bioinsumos, que daí pensando para o Brasil é um ponto muito positivo, porque a gente é dependente de fertilizantes, de importação de fertilizantes, então acho que as algas vão contribuir muito para isso, vão contribuir sendo colocadas dentro de alimentação para o gado, diminuindo a emissão de metano que o gado tem. No entanto, vou pegar esse gancho aqui, Bruno, a questão do metano do boi, ela tem também que ser explicada, que o metano que o boi porque quando ele está em um pasto bem manejado, o pasto está fazendo fotossíntese, então todo aquele metano que ele está emitindo, ele fica na atmosfera por mais ou menos 10 anos, tem estudos científicos com isso, que provam isso, e aí ele tem uma reação química que ele volta a ser CO2, e daí a fotossíntese daquele pasto bem manejado vai remover esse carbono e vai deixar ele estocado no solo. Então, assim, o Brasil, quando você tem, que é um ponto que o Brasil tem trabalhado, a questão dos parâmetros tropicais, porque a nossa realidade é muito diferente dos países temperados. Então, a gente não pode usar a régua deles, a gente tem que ter a nossa régua para medir isso, e aí, consequentemente, mostrar
toda essa parte aí o Brasil está na liderança de uso de biológico, o Brasil tem esse potencial todo de remoção de carbono quando ele está fazendo uma produção bem feita. A Europa usa muito mais adubo nitrogenado do que o Brasil, o que tem um impacto nos gases do efeito estufa muito maior. Então, são vários pontos que precisam ter parâmetros que correspondam a cada realidade. A gente não pode medir com a régua deles numa realidade completamente diferente, que é a nossa do Brasil e também aí a de vocês na África, que tem todo esse potencial também de usar essas tecnologias que são usadas hoje aqui na produção brasileira. Doutora Marisa, e com essa explicação tão técnica, eu me faz recordar, né, de uma instituição renomada, né, a Embrapa, né, e também me faz pensar nas outras instituições. Você pode falar como que é a relação do produtor com essas instituições? Porque eu vejo muito, né, que há transferência de conhecimento, mas qual é a relação entre produtor e Embrapa, essas instituições? Qual é a parceria que se tem hoje? É fácil o acesso? A Embrapa, bom, eu sou fã número 1 da Embrapa, é impressionante o nível de pessoas que compõem ali a equipe da Embrapa, que é uma entidade que tem 50 anos e para a gente falar da importância dela, claro que tem outras instituições e universidades, sem dúvida alguma, mas há 50 anos, quando nasceu a Embrapa, o Brasil era importador de alimentos. E quando você olha, nos últimos 30 anos, pode ser desde a década de 90 até hoje, Bruno, o Brasil aumentou, ele duplicou a sua área produtiva e ele aumentou em 500% a produtividade. E tudo isso graças à tecnologia, à inovação. Então, o produtor leva a demanda, a Embrapa faz a pesquisa, vê o que funciona e traz de volta para o produtor. Então, assim, eu especificamente, a gente sempre pode falar mais pelas nossas experiências, eu tenho uma proximidade muito grande com a Embrapa, inclusive a gente na fazenda no Mato Grosso é uma unidade de referência tecnológica da Embrapa, onde a gente tem 6 experimentos. Então, a gente tem 3 de integração lavoura-pecuária, 3 de sistema de plantio direto. Isso, o que acontece? Os campos da Embrapa, eles não são tão grandes, alguns são, os de Sinop, por exemplo, tem 600 hectares, então eles conseguem fazer muitos experimentos. Mas eles fazem essas parcerias com produtores justamente para ver o que funciona na prática. Porque uma coisa é você ter um canteiro, outra coisa é você ter um talhão, você ter algo mais expressivo e que represente realmente a produção. Então, não há inovação, não há avanço sem pesquisa, sem os cientistas, sem os pesquisadores e sem essa comprovação que realmente aquela tecnologia funciona. Essa funciona melhor que essa funciona no bioma tal, mas não vai tão bem no outro. Então, assim, a pesquisa ela é dinâmica, ela é contínua e contribui muito. E respondendo à tua pergunta, o produtor que quer chegar e ter acesso, ele consegue ter, existe sim esse caminho, tanto que eu sou um exemplo disso. Doutora Marisa, primeiro, parabéns, né, por incentivar a pesquisa brasileira. Eu iria fazer uma pergunta, mas eu vou mudar a pergunta agora, nesse momento, porque a pergunta é como nós começaremos a transição para uma agricultura, uma agropecuária sustentável. Nós já estamos fazendo. Eu entendi, ficou muito claro que já estamos fazendo. Então, o que nós podemos esperar para daqui 10 anos, né? O que nós devemos acompanhar como métricas? A gente já está totalmente fazendo, é importante falar isso, Bruno, o Brasil, e não é de hoje que isso está sendo feito, já é de décadas.
Mas claro, a gente tem que sempre evoluir e é muito importante. Eu tenho muito a consciência que os insumos que a gente usa para produzir, eles são finitos. Então eu entendo que a gente tem que cada vez ser mais eficiente, ter mais uma produção circular por exemplo, o resíduo de uma atividade hoje é insumo de outra. Então, vou dar um exemplo aqui do etanol de milho, que tem crescido muito aqui no Brasil, e o resíduo do etanol de milho é o DDG, que é um alimento importantíssimo hoje para o gado. Então, você percebe que você faz um produto, por exemplo, outra coisa, outro dia eu estava conversando, me lembrei disso e vou contar que é até interessante, com um produtor de cenoura, e aí ele falou: "Mas sobrava a cenoura, aquela quebrada que ia para o lixo, que você jogava fora e tudo". O que que ele fez? Ele foi produzir leite, ele comprou vacas de leite para ele colocar essas cenouras que seriam descartadas na alimentação. Então, assim, esse olhar circular e de você pegar algo que antes era jogado fora, desperdiçado, ele tem hoje um novo entendimento de você produzir cada vez mais com menos impacto, porque tudo isso no final traz resultado para tudo e para nós. A gente mora aqui nesse planeta, então a gente precisa olhar com inteligência, com pesquisa, com carinho e entender que a gente realmente precisa produzir mais, porque a população não para de crescer. Acho que é importante sempre, Bruno, também trazer essa lucidez e essa luz na população. Eu moro em São Paulo, falando de São Paulo, em 1900 tinham 200 mil pessoas. Hoje, só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Então, o ser humano, ele impacta, a gente demanda comida, a gente demanda combustível para o nosso carro, a gente demanda morar em algum lugar, a gente demanda muita coisa, comer, né? Comer todo dia, assim, não tem vida, a comida vem em primeiro lugar. Então é importante também ter essa clareza e essa consciência que o ser humano precisa, né? O ser humano precisa de tudo isso. Então a gente precisa produzir com inteligência e ter cada vez menos impacto para a gente ficar aqui ainda por milhares de anos. Doutora Marisa, eu concordo. A sustentabilidade é ambiental e a sustentabilidade do ser humano, né? Tem que andar alinhado essas duas coisas. Agora, eu gostaria de fazer uma afirmação e me corrige se eu estiver errado. O Brasil é uma potência agroambiental, eu posso dizer assim? E como eu convenço, né? Eu vou voltar lá na provocação com os países europeus, como eu convenço de forma muito rápida, né? O que eu apresentaria para esses europeus para provar que nós já somos uma potência agroambiental? Bom, eu acho que dados é sempre o melhor caminho. Uma vez que o Brasil tem 66% da vegetação nativa, no seu território, e a gente é essa potência da agricultura usando 10% do nosso território, já mostra, que a gente está preservando. Se a gente não estivesse preservando, a gente estaria, sem nada de floresta, como é o caso da Europa, como é o caso dos Estados Unidos. Lá não existe uma regra que você precisa deixar a vegetação nativa e produzir. Então, dito isso, daí a gente pode até chegar na parte da energia. A nossa energia, 90% vem de fontes renováveis. E aí, para falar só da energia elétrica, 49% da nossa energia elétrica também vem de fontes renováveis, que tem uma grande participação do agro, por conta da cana, por conta de todas essas energias que são produzidas. Então, o Brasil, quando você pega todos esses dados, que a gente sabe que 75% das emissões de gases do efeito estufa no mundo são provenientes de queima de combustível fóssil. Então, quando você olha os dados
de energia, de como são produzidas, o que cada produtor no Brasil tem de reserva, como que está fazendo, o que tem de floresta, o que tem de biodiversidade, o que tem de água, eu acho que fica incontestável. E aí o melhor caminho é vir conhecer, acho que é muito importante a pessoa vai para o Mato Grosso, vem para mim, eu estou agora na fazenda em Minas Gerais, enfim, quando a gente vê, eu acho que esclarece muita coisa, mas tem muitos dados aí publicados, e esse dado dos 10% da agricultura que o Brasil usa, Bruno, quem disse foi a NASA, tá? A NASA validou isso, inclusive não é nem 10, agora eu que estou arredondando para 10, mas ela fala em 8,9, alguma coisa assim. Então, o Brasil é um fenômeno, o Brasil é uma potência, o Brasil incomoda, o Brasil pode crescer ainda muito mais sem desmatar. A gente falou aqui do potencial de áreas degradadas que tem para serem transformadas em áreas produtivas. Então, onde hoje tem uma cabeça de gado, pode ter 3, pode ter 4, onde não tem agricultura, pode estar rodando com pecuária, e então a gente pode crescer muito, e a gente pode muito também levar esse caminho para todo esse cinturão tropical que a África faz parte, onde estão 40% das terras aráveis do planeta e 50% dos recursos hídricos. Então, eu acho que o Brasil pode contribuir muito com liderar esses países tropicais e compartilhar toda essa parte aí tecnológica para a gente conseguir alimentar e produzir energia limpa para os 10 bilhões de pessoas, que é o esperado para 2050. Sensacional. Agora eu vou continuar a pergunta, né? Eu vou aproveitar a pergunta anterior e, e fazer uma pergunta para uma produtora rural. Em algumas conversas, né, eu tenho a oportunidade de estar em conversa com pessoas de outros países, né, e eles citam a questão da produção de gado. E eles dizem: mas para vocês produzirem tanto, vocês precisam devastar ou destruir, vamos colocar dessa forma. Eu digo: não, o manejo no Brasil é avançado e protege o meio ambiente. Né? E eu gostaria de escutar a produtora rural com conhecimento, né, que é amiga da ciência, nos dizer como que a gente produz ali o gado, né, sem prejudicar o meio ambiente. Bruno, mais uma vez falando das áreas degradadas. O Brasil tem assim, ele tem 70 milhões de hectares com algum tipo de degradação. Então, mas dizem que 30 milhões está com uma degradação já bastante avançada. Isso é muito negativo para o meio ambiente, porque uma área degradada, ela está emitindo carbono, meia tonelada de carbono. Quando você transforma essa área degradada, então você vai lá, você passa o trator, você limpa, você prepara o solo, você coloca calcário, você coloca gesso, enfim, é um trabalho caro, muito trabalhoso, a pessoa tem que ter muita coragem, muito investimento, mas aí você consegue remover carbono, onde estava emitindo meio, se você fizer ali um manejo ok, você consegue remover 1,5 toneladas ano, por exemplo, e onde não estava nenhum animal sendo criado, você pode colocar 2, você pode colocar 3, e isso é uma produção sustentável e é o nosso crescimento. Você pode também fazer uma integração lavoura-pecuária, colocar agricultura, depois tirar, fazer uma safrinha e depois colocar ainda o gado como terceira safra. Então, tendo tecnologia, dinheiro para fazer essa transição, o Brasil, sem dúvida nenhuma, pode crescer muito a sua produtividade contribuindo, sendo a solução. Acho que isso é importante. O agro é a solução para as crises climáticas. Doutora Marisa, eu fico orgulhoso, né, de escutar sobre o agro brasileiro. Ele é motivo, né, acho que de orgulho não só para mim, mas para todos os brasileiros. É, Fico feliz em escutar produtores rurais como a doutora aqui, que é amiga da ciência, tem consciência ambiental, é, produz com responsabilidade. E eu queria que a conversa passou muito rápido, foi muito agradável.
né? Mas eu gostaria que você deixasse um recado, né, para o produtor, seja ele pequeno, seja médio, ou seja grande, e também para o consumidor, né? O consumidor que está no Brasil ou que está fora do Brasil, né? Como eu disse inicialmente, a gente vai traduzir para em outros idiomas. Eu gostaria que você deixasse um recado da produtora rural, do agro brasileiro a essas pessoas. Vamos em frente, que a gente precisa contribuir a nossa responsabilidade com a segurança alimentar, com a segurança energética, com a segurança climática. O produtor pode fazer muita coisa com sustentabilidade. Assim, quem não aderir e não estiver olhando para isso, certamente vai sair do negócio. Porque você hoje, para se manter, você precisa ser muito eficiente, porque é muito competitivo e, sem dúvida, todas essas boas práticas que precisam de investimento, mas uma vez que elas são consolidadas e você consegue implementá-las na tua produção, elas vão trazer, resultado. Então, a sustentabilidade, ela anda junto com a eficiência e a gente precisa trabalhar, claro, para valorar e transformar em ativo financeiro toda essa contribuição que a gente tem nas nossas reservas, como eu disse aqui no começo, colocar mais tecnologia, mais inovação, mais sustentabilidade, para produzir cada vez mais com menos impacto e ter a certeza que a economia e a natureza elas andam juntas e é possível sim produzir com responsabilidade. Doutora Marisa, foi uma aula. Eu acho que para todos que estão nos assistindo foi uma aula, foi agradável, foi claro a mensagem, né? Parabenizo por toda a sua iniciativa, né? E agradeço demais a sua disponibilidade para um canal tão pequeno como o nosso, mas eu achei uma tarde enriquecedora, tá? Muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você, Bruno. E assim como o seu canal, ninguém nasce grande. Então, assim como os produtores, às vezes você vê o produtor grande, um dia ele foi pequeno. Então, basta começar. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada por querer levar a voz do agro e do que acontece aqui para a África, para a Europa, para outros países, para a França, principalmente. E conte comigo, foi um prazer enorme estar aqui. E espero que uma hora, quem sabe, eu vou aí para a Costa do Marfim, participar de alguma coisa, de algum evento, conhecer a realidade de vocês e contribuir com o que for possível. Será um imenso prazer. Sinta-se convidado. Muito obrigado e até mais. Obrigada, Bruno. Até mais.